vídeo é para a gente contar um pouquinho a história da tabela periódica. Nos nossos próximos vídeos, a gente vai utilizar a tabela. Eu vou ensinar como utilizar os padrões que ela oferece para descobrir informações sobre os elementos químicos. Mas antes da gente utilizar a tabela, vamos conhecer a história, como ela foi montada, né? O que passou até chegar na tabela que a gente utiliza hoje. Como eu já disse em alguns vídeos, a química é uma coisa que sempre existiu. E como qualquer parte da área de ciências da natureza, a gente observa os fenômenos da natureza e tenta agrupar em padrões que a gente conseguir perceber. E os elementos químicos já estavam aí, sempre estiveram, e foi preciso observar o comportamento deles para tentar agrupar, né? Porque aí, se eu tenho essa quantidade tão grande de elemento químico, eu tinha que ter algum padrão, eu tinha que ter alguma coisa, alguma propriedade semelhante entre eles e agrupá-los para eu poder conseguir pensar numa reação química e talvez trocar um elemento ou outro, o átomo que está presente numa molécula, para talvez modificar um pouquinho, conseguir uma reação semelhante, né? Então, esse agrupamento tem a função de trazer para a gente as propriedades semelhantes desses elementos. Bom, antes dos criadores dos modelos de tabela periódica, vários cientistas tentaram propor métodos de encontrar o padrão, né, de elementos químicos e agrupá-los num modelo gráfico. O Lavoisier, o Dalton, que a gente falou do modelo atômico de bola de bilhar, ele também tentou montar um modelo, tentou agrupar esses elementos. Mas a nossa historinha começa com o Doberener, que era um químico, e ele tem, então, algo palpável, algo que eu consiga escrever, mensurar e identificar. Ele propôs a tríade, que é conhecida como tríade de Doberener, em que ele dizia que se eu conseguir agrupar os elementos em tríades, sempre 3 elementos, de acordo com o aumento da massa atômica, então ele seguia a ordem crescente de massa atômica. Nessa tríade, eu teria que encontrar a média aritmética da massa atômica do primeiro elemento, que seria o de menor massa dentro da tríade, a média aritmética da massa dele com a do último, do terceiro. E essa média teria que dar a massa do elemento do meio. Então, cada 3 elementos eu encontraria a média aritmética das 2 massas e encontraria a do meio. Isso funcionou, mas quando os elementos químicos começaram a ter massas atômicas muito grandes, não estava dando certo. Ele fazia a média dos 2 extremos e não encontrava a massa atômica do elemento do meio. Então, aí a tríade de Doberener não conseguiu continuar. Depois apareceu a montagem estrutural do parafuso telúrico de Champ-Courtois. Ele tentou colocar em espiral os elementos químicos, tem uma estruturinha aí que vocês estão vendo. Esse espiral tem uns quadradinhos. E os quadradinhos, a gente coloca o símbolo de cada elemento químico. Quando eu dei a volta no parafuso, né, que era o modelinho, e voltar para a parte da frente, o meu quadradinho de baixo vai encontrar com algum elemento que está no quadradinho de cima. E significa que eles têm que ter a mesma propriedade. Então, eu ia colocando os elementos em ordem crescente de massa atômica também. E quando ele desse a volta no parafuso, o elemento de cima tinha a mesma propriedade do de baixo. Também funcionou até que as massas atômicas começaram a aumentar. E aí, quando a gente dava a volta no parafuso, o elemento de cima não tinha propriedade semelhante com o elemento de baixo. Então, também não agrupava, né? Eu não tinha padrões estabelecidos nesse modelo do Champ-Courtois. Depois, teve a lei das oitavas do químico Newlands, e ele misturou química com música. Então, ele seguia aquela regrinha das notas musicais, que são 7, e a 8ª nota repete a primeira, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, o dó volta, que é a 8ª,
tem que ser a mesma. Para os elementos químicos, ele colocava então numa linha os 7 elementos, o 8º elemento tinha que ter a propriedade semelhante ao primeiro. Então, ele sempre ia seguindo nessas linhas e o último da linha tem que ter a mesma propriedade do primeiro. Também funcionou, mas quando começou a aumentar a massa atômica, não deu certo de novo, então também não deu para continuar com a lei das oitavas. Aí a gente vem com a primeira tabela mesmo, mais parecida com o que a gente trabalha, que é a de Mendeleev. Ele começou a agrupar os elementos também em ordem crescente de massa atômica, só que ele propôs uma tabela e ele seguiu como a tabela de agora. A grande diferença da tabela periódica que a gente trabalha com a do Mendeleev é que ele agrupava os elementos em ordem crescente de massa atômica. E aí começou a dar certo. Mas além de dar certo, a do Mendeleev ela ainda previa coisas. Então, ele tinha as famílias, que é o que a gente conhece hoje como família da tabela periódica, e faltavam algumas lacunas de elementos que não tinham sido descobertos ainda. E ele previa, ele falava, ó, tá vendo esse buraquinho aí que tá faltando um elemento? O elemento que a gente vai encontrar que encaixa nesse quadradinho que tá faltando aí, vai ser assim, assim, assim. Por quê? Porque ele tá na mesma família, ele tá em tal período, e ele conseguiu falar assim, ó, se ele tem essa estrutura, eu descubro um elemento com essa quantidade de prótons, ele vai ter que ter essas características. E funcionava. Quando encontrava esse elemento químico que ainda não tinha sido estudado, ele tinha as mesmas características que o Mendeleev tinha previsto com a sua estrutura de tabela periódica. Então, ela ficou... foi o que ele estabeleceu. Vamos usar a tabela que o Mendeleev estava trabalhando. Um químico, um tempo depois, o Moseley, ele apareceu para dar uma aprimorada na tabela do Mendeleev. É a mesma tabela, só que ele percebeu que agrupar com a ordem crescente de massa atômica não funcionava. Então, eu precisava agrupar com ordem crescente de número atômico, porque aí sim, o número atômico é o que representa o átomo, é o que faz com que ele seja aquele átomo. E então, em vez de agrupar em ordem de massa atômica, eu agrupo agora em ordem crescente de número atômico. A tabela a gente usa até hoje, essa que foi proposta pelo Mendeleev e aprimorada depois. A gente ainda coloca elementos conforme a gente vai descobrindo, né? Ou sintetizando, alguns deles não são naturais, a gente sintetiza de forma artificial e a gente vai preenchendo essa tabela conforme novos elementos forem surgindo, tá bom? Bom, essa é a historinha da tabela periódica. Nos próximos a gente vai falar um pouquinho de como usar essa tabela, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, até a próxima.